Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade. Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo, que a vida se faz. Os pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho, novo para adicionar à alma. Portanto, obrigado a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser partes das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um imenso bordado de nós. Sou feita de retalhos. Cris Pizzimente. Eu sou o Thiago Flores, no podcast Uma Boa Prosa. Minha convidada de hoje é Miriam Rocha, contabilista especializada no terceiro setor, bacharel em administração de empresas e teologia. Com 39 anos, Miriam é mãe de 3 filhos e tem uma trajetória inspiradora. Veio do interior de Minas Gerais com apenas 11 anos de idade. Começou como babá, passou por funções como atendente em banco e, com muito esforço, construiu uma carreira sólida e respeitada. Há 1 ano e meio, fundou a empresa Zelar Soluções em Limpeza, que já atende grandes nomes como Drogaria Araújo, De Toledo, McDonald's, Mirante Engenharia, Direcional, além de diversos condomínios. Com o coração voltado para o social e uma mente empreendedora, Miriam é a prova que é possível transformar desafios em oportunidades. Seja muito bem-vinda, Miriam, no nosso podcast Uma Boa Prosa. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui. Falo que, assim, eu te admiro muito, eu respeito muito, já te conheço de uma longa data, né? Então, assim, estar aqui falando da Zelar é um prazer, assim, imensurável. A gente costuma começar com o início mineiro, né? Você é filha de quem? Você mora onde? Você mexe com o que atualmente? Porque você mexe com muita coisa, mas atualmente. Então, eu sou filha de um casal bem simples do interior de Minas, Zé Vaqueiro, muito, assim... De onde? Teoflotone. Teoflotone. Na verdade, depois de Teoflotone, a gente fala Teoflotone por ser referência. E Dona Godinha, é o apelido, o nome dela é indígena, então é bem mais complicado, Desidéria. Mas todos a conhecem como Godinha. E, assim, um casal muito simples, de onde eu tirei toda essa raiz mesmo, né, do social, de importar com o ser humano. Então, eu moro em Betim, atualmente, e hoje o meu foco é muito direcionado na minha empresa, que é a Zelar Soluções em Limpeza, né? Me conta aí, o que é a Zelar? Já vamos começar falando da Zelar. Então, a Zelar, ela é uma empresa de limpeza pós-obra. O foco da Zelar é limpeza pós-obra. Então, mas nós também temos, inclusive, a Rama Cris, né, o nosso cliente, né, no Facilities, a gente atende um braço do menor aprendiz em Betim, com uma faxineira que fica de segunda a sexta. Então, diante disso, nós temos outras empresas também, que nós temos pessoas que nós colocamos de segunda a sexta, mas o foco principal, o meu coração mesmo, é a limpeza pós-obra e a restauração de piso, né? Então, a Zelar ela é especializada nessa questão da pós-obra, Isso. Seja uma loja igual da Araújo, McDonald's, Sim, ou sim. um condomínio, uma Casa de alto construção, padrão. uma casa né? de alto padrão que é difícil limpar. Então, vocês é a empresa que faz aquela limpeza pesada. Exatamente. Então, falar um pouquinho como que surgiu mesmo, como nós chegamos nesse ponto, né? A Zelar foi um sonho. Tem até um vídeo de você atuando, aí você pode continuar falando que ele não tem áudio. Sim, a Zelar foi um sonho e começou depois que eu trabalhei muito tempo na administração ali dos restaurantes populares, através da Rama Cris, saí
depois de um período também de uma enfermidade, e aí saí desse ramo da administração e eu queria montar um restaurante, porque eu gosto muito de cozinha. Iniciei, mas não era aquilo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu quero realmente fazer? Porque a cozinha, ela é prazerosa, mas você tem um mercado que é muito competitivo, né? Uhum. E o investimento também ele é alto. E aí eu fui estudar alguma área que não tivesse, assim, que você não tinha que implantar tantos recursos para iniciar e que não tivesse uma concorrência tão grande. E assim, eu nem imaginava em limpeza pós-obra, porque eu realmente nunca tinha ouvido falar sobre limpeza pós-obra. E aí, pesquisando limpeza pós-obra, eu fui pesquisar em Betim, em Belo Horizonte, como é que funciona. Então, assim, você tem grandes empresas hoje em BH, em Minas, né, que atende muito bem, mas você tem uma outra parte ali que não atende tão bem. Então, a Zelar surgiu bem aí. Iniciamos a empresa, eu tirei o CNPJ, falei, vou colocar no mercado. E aí fui estudar, porque não é só você querer, né, colocar a empresa, mas você tem que conhecer. Então, eu não tinha nem ideia da diferença de um porcelanato para um granito, para um mármore piquê, um mármore travertino, um travertino, né, então, romano. Então, eu não tinha ideia de nada disso. Então, fui estudar para entender realmente e oferecer um bom serviço para o meu cliente. Uhum. E aí, fui para a área de São Paulo, é onde tem maior cursos para essa área. Então, você tem uma empresa que chama Bellinzone, por exemplo, que ela, além de oferecer os melhores produtos, é uma empresa italiana, ela oferece produtos para essa área, desenvolvido justamente para essa área, ela ainda dá cursos. E aí comecei a ter parcerias com outras pessoas que eram de São Paulo, tem uma pessoa aqui de BH também. E aí fui descobrindo, aí fui estudando sobre sujidade, sujidade orgânica, inorgânica, qual tipo de material que eu posso usar no mármore, no granito polido, e aí o mercado é muito amplo. E assim surgiu a Zelar. E qual que é o seu desafio, assim, você acha que é o maior desafio da empresa? Da empresa, então, o maior, no início, eu tive 2 grandes desafios no início. O primeiro foi cliente. Porque você abre empresa, você tem ali, né, material, você tem o conhecimento, mas você ainda não tem cliente. Sem cliente, a empresa não existe. Então, eu tive que sair mesmo. Peguei o meu WhatsApp, eu mandava para os meus amigos, inclusive mandei para você também. Você, inclusive, mandou um cliente que eu nem consegui atender, na época foi a Jaque. A empresa estava boa, já que nem Eu tinha viajado para fazer um pós-obra em Governador Valadares. E aí, mandei para alguns amigos, olha, eu abri uma empresa, minha empresa, eu não tinha nem o portfólio, não tinha nada. E um amigo que é da área do marketing falou, faz um portfólio para você apresentar. Então, iniciei com essa questão do portfólio ali, mandei para os amigos e eles começaram a indicar. Então, esse foi meu primeiro desafio. O segundo desafio, já com a empresa em andamento, e hoje é o meu desafio, é mão de obra. Então, mão de obra é algo bem mais complexo, sabe? Porque você tem ali pessoas, mas aí você treina a pessoa, mas você tem que estar ali sempre. E quando você fala de pós-obra, não é uma faxina, né? Você pega uma pessoa e coloca numa casa de alto padrão, você tem ali um mármore que custa 45 mil reais. Às vezes o pessoal não acredita, mas é uma pedra. Então, você tem ali um mármore piquê, por exemplo, ou um português, que o cliente coloca ali uma bancada gigantesca na casa dele, fora a fora, e se você cai um ácido ali, acabou. Então, é só você polir. manchou aquela peça para sempre. Exatamente. Então, assim, o mármore ainda tem essa questão que você pode vir polir, né? Você pode polir. Mas você tem muita dificuldade se você pega, por exemplo, algumas peças que são transparentes, que tem ali uma transparência da pedra mesmo. Então, e aí fica complicado, né? Você vinha, olha, eu manchei, eu estraguei a sua peça e eu vou ter que polir. Então, não fica legal. Então, o grande desafio ainda é a questão de mão de obra. Hoje eu tô bem, o meu pessoal, bem treinado. Ainda assim, tem algumas coisas que a gente precisa sempre estar relembrando, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, por exemplo, que eu começo bem por etapas. Então, assim, a pessoa entrou, ela vai mais... ela passa por todas as áreas da empresa. Então, do vidro a uma restauração. Mas aí ela começa ali
limpando o vidro, fazendo um porcelanato, que você tem um produto que é menos agressivo. E aí ela descobriu, né? Eu passei para ela, foi fazer um acabamento, foi até no McDonald's, e assim, bem ruim mesmo de limpar. E eu apresentei para ela um produto que a gente tem da linha do pós-obra da Renko. E aí eu apresentei para ela. Aí agora eu tenho que ficar tomando cuidado, porque tudo ela quer passar. Quer passar o produto. Clio Max. Aí tudo dela, Clio. Aí outro dia o vidro tava difícil, era Clio, eu não. Porque é justamente isso que a gente tem que treinar a equipe, pagar cursos. Por quê? O que eu uso, por exemplo, no granito rústico, eu não posso vir com ele no mármore de maneira alguma. O mármore ele não pode nem sonhar com ácido. Então tudo isso você tem esse cuidado, né? Uhum. Então esses são os desafios. Tem um vídeo aí, esse tem som, esse nós vamos assistir ele. Tem dia que você levanta de manhã e diz assim, eu vou parar. O Espírito Santo encosta assim, não pode. Como que eu não posso parar se eu estou cansado? Eu vou te dar alguns motivos para não parar. Primeiro, lembra onde você começou e onde você já está. Miriam, conta pra gente essa questão dessa diferença entre limpeza pós-obra e restauração de pisos, né? Parece que piscina é uma coisa que é restauração de piso, quando a gente pega aquela piscina que ficou abandonada com água há muito tempo, manchada. Faz essa diferença pra gente. Esse vidro até me emociona, sabe? Porque foi bem no início mesmo. Então, a gente encontra muito nos condomínios piscina de pedra e jal. Então, ela é uma pedra natural, né? Ela é importada da Ásia e ela é bem difícil de você limpar. Porque ela não pode ir com ácido, senão você causa corrosão na pedra e causa desgaste. Então, ela tem que vir com detergente neutro. E é óbvio que o detergente neutro ele não vai surtir um efeito. Então, você tem produtos alcalinos e você faz a limpeza e, em alguns casos, é necessário da restauração. Essa piscina, quando nós iniciamos, eu sabia de produtos, de sujidade, mas eu esqueci de perguntar para o cliente qual tipo de rejunte que ele tinha usado nessa piscina. E foi um rejunte acrílico. Então, você tem o rejunte cimentício, o acrílico e o epóxi. O epóxi é aquele que ninguém quer pegar, porque ele, assim, se você vai rejuntar algo e vai passar o epóxi, você tem que proteger o acabamento, porque senão você vai danificar o acabamento. E esse era acrílico. Então, foram 3 dias nessa piscina. Então, pensa a dificuldade. E ela estava com vários pontos de ferrugem. Então, assim, a gente não foi só uma limpeza. Então, você tem que mostrar para o cliente. Não é uma faxina. Às vezes o cliente fala assim, não, isso tá facinho de limpar. Muitas vezes eu vou em alguns lugares e eles falam, não, é só um paninho. E não é um paninho. Uhum. Porque essa piscina mesmo, eu lembro que o cliente passou a mão e ele falou, não, tá facinho, tá vendo? É só passar um. E não é. Porque aí você tem, você limpa o rejunte acrílico, por exemplo, ele vai voltar quando ele secar. E aí você tem ferrugem, que aí é um outro produto que você tem que entrar para tratar. E a restauração de piso, no pós-obra, ele tem diferença também. A faxina, ela é diferente de pós-obra e a restauração de piso, ela é diferente de pós-obra. O cliente, às vezes, ele confunde. Então, ele te chama para fazer o orçamento. Você chega lá, é uma casa que ele iniciou a construção há 2 anos, exemplo. Eu tive um cliente recente. Então, o porcelanato dele da área externa e o mármore em volta da piscina já estava extremamente desgastado, porque o mármore ficou todo com película. E a película foi entranhando ali nos poros do piso, porque o piso ele tem poro. E o porcelanato, ferrugem, aquela terra vermelha, ela vai entrando ali nos poros e vai ficando terrível. E eu fui fazer o pós-obra, dei o orçamento para ele do pós-obra. Fizemos a limpeza pós-obra. Aí eu fui entregar para ele. E a gente faz o contrato, coloca tudo no contrato. Aí quando eu entreguei, ele falou assim, não, Miriam, mas não ficou bom. Aí eu fui com ele, mas o que não ficou bom? Ele, não, esse piso aqui. Eu falei, aqui não é limpeza. A limpeza pós-obra, ela é a limpeza inorgânica. Então, assim, é resto de obra, é rejunte, é tinta. Mas aqui nós temos, por exemplo, lá tinha coisas de pedreiros que foram trabalhando lá durante o tempo, que jogou comida, e aí você tem a gordura, e vai manchando o piso. E a casa ficou abandonada. A construção ficou abandonada. Aí eu fui explicar para ele, aqui nós temos que fazer uma decapagem, então você tem que decapar para fazer um tratamento mesmo.
Aí demora para entender, mas ele entendeu e nós fizemos a restauração nesse piso. Então, o cliente sempre, ele acredita muito que o pós-obra vai restaurar. E o pós-obra, ele limpa tudo aquilo que é inorgânico, né? Mas ele não restaura. E já teve alguma situação inusitada no início, assim, que já aconteceu? Nossa, foram várias. Uma delas, inclusive, daquele primeiro vídeo lá, né? Primeiro não, o vídeo da piscina. Iniciei para começo de conversa, eu não sabia dar preço, eu não sabia precificar. Eu tinha um conhecimento, eu conhecia já de pedras, de produtos, mas eu não sabia precificar o meu trabalho, que é muito importante. Então, eu fui na casa do cliente, cheguei lá, era uma casa de alto padrão, em um condomínio de luxo aqui de Betim, e eu olhei tudo e dei o preço para ele de R$4 o metro quadrado. Ou seja, eu paguei para trabalhar. Então, assim, realmente eu paguei para trabalhar, sabe? Era uma casa de 300 metros quadrados. E aí, entramos e fiz... Quando eu fui somar o lucro, não tive lucro, porque eu paguei produto... Os produtos, as coisas... Eu paguei a diária, ainda não tinha gente contratada. E aí, eu fui assim... eu não quero... Não é isso, não. Não é isso que eu quero, tá errado. Porque você inicia, você quer... Querendo ou não, você quer ter lucro. Mas foi tão interessante que desse cliente eu saí de lá no sábado, por volta de umas 14 horas, entreguei para ele a obra. E na segunda-feira eu já tinha 2 clientes, porque ele indicou nos outros condomínios. Então, dali eu saí com 2 clientes e desses 2 clientes, todos ficaram amigos. Então, esse outro cliente, até hoje ele me indica, até hoje ele é referência. Então... são os começos difíceis, mas que você lembra e fala, nossa, e outra coisa. A gente, hoje, por exemplo, se eu fosse... Eu até encontrei com ele recente, ele dando parabéns pela limpeza, e o pessoal trançando, aí marcenaria, e a gente limpando, e aí o pessoal da elétrica, e assim, aquela vontade de sair, abandonar a obra e falar, não, obrigada, mas não é isso que eu quero. E aquela loucura. Então, assim, foi um início terrível. E a gente jogando água na casa do cliente. Meu Deus, Thiago, parecia uma lagoa, lavando tudo, sabe? Não, podia lavar, tinha uns vidros, tudo era porcelanato, mármore na frente, mas hoje, por exemplo, a gente, com um balde d'água quase, claro que um balde d'água é exagero, mas nós já fizemos pós-obra com uma caixa de 200 litros, pra você ter ideia. Então, mas aquele negócio... negócio... É a questão da técnica, né? Exatamente. Então, hoje eu fico com vergonha, não acredito. E ele indicou, a gente indica até hoje, sabe? Porque foi de coração que a gente foi ele fazer também. Mas hoje já passou. Tem mais um vídeo, quer ver, da Zelar? Eu vi uma imagem ali que parecia madeira, mas eu não sei se é madeira. Qual que é o piso que você fala assim, não, esse aqui é o mais difícil, é o mais complicado? O mais difícil? Esse aí é madeira, realmente, madeira e depois resina. Nessa casa, você viu que todas as bancadas são mármore, né? É um mármore piquê. Esse cliente foi o cliente que foi indicação, inclusive, desse cliente, primeiro cliente. E é meu amigo, a família tornou amiga e indica a gente. Mas, para mim, assim, o piso mais difícil de fazer, o mais chato, não é o mais difícil, mas é o mais chato, que quando a gente chega, a minha equipe já fala assim, nossa, esse piso é o porcelanato amadeirado. Por incrível que pareça, você limpa e aí ele fica russo, de novo. Então, precisa de muita técnica. Então, você tem que entrar com o produto certo, esperar o tempo certo da ação do produto, vir com a enceradeira, né, a máquina para lavar. Depois que lava, aí a gente tem um produto que é o segredinho. Ele não é cera, ele é um produto que realça, também de uma empresa, desenvolvida por uma empresa de limpeza pós-obra. Então, você limpou aquele piso, aí você entra com esse realçador. E tem empresa que passa cera no revestimento do cliente. E aí o cliente vai, depois que ele vai embora, o cliente vai ficar com um problema ali. Porque pisou, marcou... E depois tirar a cera, né? Porque ela causa ela cria uma película. Esse não, você limpou o porcelanato amadeirado, você vem com o realçador, fica lindo, novo, como ele comprou ali, como ele olhou para comprar lá na loja. E é difícil passar isso para o cliente, essa diferença entre uma limpeza, né, simples com uma restauração, por exemplo, uma coisa mais elaborada? Alguns, sim.
Tem clientes, é engraçado que o pessoal fala assim, olha, cliente que chora muito, eles são os clientes mais exigentes, né? Cliente que, por exemplo, você chega lá numa casa de alto padrão, aí você tem mármore fora a fora, escada, por exemplo, um cliente que era mármore travertino na escada dele toda, e tava muito sujo, muito sujo. Então, cheguei para o cliente e falei, olha, vou ter que entrar com 2 produtos para fazer a limpeza. O mármore tem que ser produto alcalino. Ela simples assim, nossa, pode fazer tranquilo, não questionou o preço. Então, isso que eu sempre deixo claro para o cliente. O que interfere no orçamento? Tipo de sujidade, tipo de revestimento, o que eu vou usar, quantos dias eu vou, né? Vou ficar ali, por exemplo, se eu tenho uma casa toda de mármore, eu vou ter que tomar muito mais cuidado. Bancada, se eu digo. Porque se tem uma mancha, até para tirar uma mancha, por exemplo, no porcelanato da parede, eu vou ter que isolar ele, porque se cair um solvente, ele vai ter um ataque químico. E ataque químico, se for severo, ele não vai sair sem polimento. Então, passar isso para o cliente, às vezes, é complicado. Mas tem muito cliente que, às vezes, ele me liga, ele já contrata uma empresa de limpeza pós-obra, ou faxina, muitos falam, eu contratei uma faxina e arranhou todo o meu porcelanato. Uma cliente, um porcelanato, bem lá no início, porcelanato, um acabamento preto no banheiro. E a pessoa acho que passou aquela buchinha do lado verde, ou bombril, não sei. Sei que arranhou muito. E a cliente, assim, desesperada, porque ela ia ficar com aquela coisa horrorosa. Aí ela me liga, só que nós temos uma parceria muito boa aqui em BH, que é a Policenter. E o dono da Policenter, além dele ser técnico nessa área de produtos, ele também trabalha com restauração. Então, eu tive todo esse suporte deles, sabe, da Policenter. Aí eu liguei para lá e falei, eu preciso de ajuda, porque eu também não sabia, nessa época, eu não sabia restaurar o porcelanato. Aí fui na casa da cliente, aí a gente tem um produto que chama Lux. Então, você vem com a politriz, porque ele era, né, na parede, e restauramos todo o porcelanato. Isso lembrando que no porcelanato, para você não ter que ficar polindo, você tem que vir... O arranhão tem que ser superficial, porque se ele for profundo, é mais difícil tirar. Então, é difícil quando o cliente não entende o patrimônio dele. Quando ele entende o patrimônio dele, ele quer o melhor, e aí ele vai já sabendo, olha, isso aqui é uma limpeza. Mas hoje nós temos muitas empresas que atrapalham muito. Por quê? Ela dá um preço muito baixo e aí ela não consegue entregar um resultado bom, mas ela está no mercado, mesmo não entregando resultado bom, e aí acaba ferindo quem realmente entrega um bom resultado. Porque se eu entrego um bom resultado, eu não vou fazer uma casa, por exemplo, com R$4, R$8 o metro quadrado. Impossível, eu não consigo. Porque só um produto para eu limpar rejunte, por exemplo, ele custa hoje, em média, R$80 um litro. Uhum. Eu vou fazer 40 metros quadrados. Então, assim, é muito caro os produtos para você ter uma limpeza de qualidade. E a gente ainda tem uma coisa, Thiago. No Brasil, você que anda muito viaja muito por outros países, a gente tem uma cultura ruim quando o assunto é limpeza e limpeza pós-obra. Então, quando eles ligam, eles falam assim, eu preciso de uma limpeza, minha obra acabou, eu tô precisando de uma faxina. E aí é que entra, você tem o jogo de cintura de chegar, olha... aí ele chega lá... Isso não é só uma faxina, né? Exato. Mostrar, Porque também fica chato você falar assim, não é faxina, não, você tem que mostrar... no jeito de você ir lá formalizar o orçamento. Então, a cliente passa uma mão assim, como eu falei antes, não, o que é só um pozinho? Aí você passa a mão, não é um pozinho, deixa eu te mostrar, tem uma película, olha daqui. Se você olhar, tem uma película. Aí ela assusta, mas película no porcelanato, sim, todo revestimento ele vem com uma película natural e precisa de técnica para remover. Porque depois você vai estar com o banheiro lá todo acinzentado, ou o seu acabamento da cozinha todo acinzentado lá, porque... só limpou, só lavou. Mas você tem produto certo para agir e tem que ter a técnica certa. Miriam, me conta de uma ligação que você recebeu do Paulo Brás, que é diretor do Clube Atlético Mineiro, te parabenizando pelo trabalho. Nossa, foi assim, eu estava fazendo uma limpeza pós-obra na Araújo, lá em Cachoeira do Campo, e aí o meu telefone tocou. Geralmente, quando eu tô trabalhando, eu não mexo no telefone e não atendo. Aí eu olhei, assim, vi aquele tanto de taças e vi lá o Atlético, aí meu Deus, eu pensei. E a gente estava fazendo uma restauração lá no Atlético, lá no Labareda.
Aí eu, meu Deus, o que deu errado? Porque ele é muito exigente, sabe? Ele é uma pessoa, assim, bem exigente mesmo, ele gosta de coisa com qualidade. Aí eu atendi ele, Miriam, aqui é o Paulo Braz, e ele nunca tinha ligado, sempre o pessoal dele que liga. Olha, primeiro eu quero dizer que eu sou fã do seu trabalho. Quando as coisas dão errado lá, quando estraga, quando algum piso, quando mancha, eu já falo pra galera ligar pra você. Olha, eu quero te dar parabéns. A empresa, assim, é uma empresa que realmente tem um diferencial. Nossa, eu fiquei muito feliz. Porque você ser reconhecido por uma pessoa que, né, que tá há tantos anos no mercado e ter o nome que tem, por ser o Atlético também, então a gente fica emocionado mesmo e isso faz a gente querer melhorar. Miriam, você tem uma clientela ligada a essa questão de festa, clube, de bebida que entorna no chão, que mancha? Olha, com exceção, assim, do Labareda e do Vila Olímpica, eu não atendo muito. Eu atendi 2 salões de festa até hoje. Então, assim, no Labareda, eu tive esse problema de ter que fazer a restauração por 2 motivos lá. O primeiro, porque eles não fizeram a limpeza pós-obra. E tá aí a diferença de uma boa limpeza pós-obra. Então, fizeram a obra, jogaram uma água e começaram a fazer festa. E aí caiu gordura, vinho, porque estava próximo também ali de um tempo de festa. E o piso, além de rejunte, resto de obra, aí juntou tudo, o piso ficou terrível, né? Mas outros até que eu não tenho essa demanda, sabe? Mas quando, por exemplo, o granito, quando cai vinho, você tem que limpar imediato. Porque senão é muito mais difícil, sabe? E a questão do poro, né, o granito? Principalmente quando ele é polido. Se o granito for polido e se for claro, porque o preto, né? O São Gabriel ou verde Ubatuba, ele é escuro, então é mais fácil. Mas quando você tem um granito claro ou um branco, meu Deus, cai vinho, ele é muito rápido, ele absorve. E foi até engraçado você falar, você tá falando de um assunto, mas eu lembrei de algo que aconteceu bem lá no início também do pós-obra. A gente tem um produto que é da linha pós-obra também, Renco, e ele é verde. Quando ele cai, ele é para lavar vasos, né? Tanto fazer desinfecção quanto tirar ferrugem de porcelana. E a menina que trabalha comigo, ela pegou, acho que ela foi passar para o banheiro e levou o vidro aberto, não sei o que aconteceu, aí saiu pingando gotinha do produto. Quando ele cai, ele fica azul. No granito polido, que tinha acabado de polir, branco, uma casa de um médico, aqui de Betim. E na hora que caiu, eu não vi, porque se você tira rápido, dá para limpar. Eu só fui ver no outro dia, quando eu fui fazer a revisão. Quando eu olhei aquilo, eu tive vontade de chorar. Meu Deus, nada tira aquilo, porque ele assim, ele já é difícil de sair, imagina no granito. Aí fiquei umas 4 horas para restaurar esse granito. Então, a diferença, sabe, de você ter técnica. Eu já, graças a Deus, que mesmo que estávamos no início, já tinha o conhecimento para fazer a restauração. Mas a mesma coisa é quando o cliente, eu sempre falo, às vezes o cliente vai na loja, ou até mesmo o arquiteto, quando está desenvolvendo a casa, ele não pensa se é uma área, por exemplo, gourmet. Eu não posso colocar um granito claro ali, ou eu posso colocar um revestimento claro que tem muitos poros, porque se ele é poroso, ele vai aderir muito rápido e vai manchar muito rápido. Então, vinho, refrigerantes, morango no chão, isso vai marcando e vai impregnando. E aí o cliente, às vezes, ele liga e fala, eu preciso de uma restauração na minha área gourmet. E aí, quando você chega lá, tem casos que você não tem restauração, tem que ser polimento mesmo, sabe? Quando é granito ou mármore. Recentemente eu fui fazer uma limpeza profunda na sauna do Labareda. E eu falei, gente, por que eles colocaram mármore aqui? Porque aí a umidade também tem muito a ver isso. Então, saber escolher o acabamento para sua casa não ter problemas futuros, porque é lindo ali, que você colocou um mármore maravilhoso na sauna, mas você tem um lugar que tem umidade, e aí ele vai entrando ali dentro do revestimento, e mancha de como é que a gente fala? Tipo mofo. Nossa, Thiago, pensa num negócio que é difícil de tirar.
E o que te motivou a mergulhar nesse universo aí da limpeza especializada e fundando a Zelar, assim? Eu sempre quis ter algo meu, assim, sabe? Que eu pudesse falar. Não que eu não goste de trabalhar, não gostei de trabalhar nas empresas que eu passei, apesar de ter sido poucas, porque eu sempre fiquei muito tempo nas empresas. Mas eu queria algo meu. Como eu te falei no início, eu queria cozinha. Queria mexer com alguma coisa de cozinha. Mas quando eu descobri esse mundo da limpeza, Nossa, é um mundo maravilhoso, porque você entra, assim, de cabeça, você vê que tem um piso ali, um revestimento, que às vezes você olha, a pessoa fala, vou ter que trocar. Aí ele chama uma pessoa que entende, não precisa trocar, você tem ele novamente. E é até engraçado, essa questão da limpeza, quando eu era criança, até meus 18 anos, eu tive toque. Então, eu tinha problema com limpeza, sabe? Um problema seríssimo mesmo, inclusive, assim, da minha família, às vezes achar que era frescura, até a gente descobrir que era, né, que era toque. E eu tenho uma pessoa, né, o Paulinho, ele até brinca, ele fala assim, olha, de uma situação difícil, acabou sendo benéfico para você, porque eu sempre gostei muito de limpeza. E esse universo da Zelar, ele faz conhecer pessoas, viagem, né? Porque você acaba viajando para fazer serviço em outras cidades. Inclusive, a gente está com orçamento até para Goiás agora. E isso é muito interessante, porque você não fica só ali naquele meiozinho. Além de você descobrir muita coisa dentro do que você já faz, conhecer outras pessoas, ficar amigo de outras pessoas, isso é bom. Ajudar outras pessoas, eu me orgulho muito. Hoje na Zelar nós não temos funcionário, nós temos famílias. Então hoje nós temos 8 famílias que prestam serviço ali de carteira assinada, né? Que tem os seus benefícios, que estão assegurados ali bonitinho. E a ideia é contratar mais. A gente pegou um contrato recente ali com a Direcional. Então a ideia é ter mais famílias. E isso é o que me motiva mesmo. Durante esses estudos sobre produtos, sujidades e acabamentos, qual foi o aprendizado mais surpreendente assim, que você teve? Você fala, quando eu comecei a estudar sobre... E pesquisar e estudar e... Não, Thiago... Uma coisa assim que você eu nem imaginava isso. Não, eu não imaginava, no mundo da limpeza e restauração eu não imaginava nada. De verdade, assim, eu achei que estragou o piso ali, ficou escuro, troca, né? E eu descobri que você consegue chegar para um cliente, por exemplo, algo que mais me impressionou, foi uma cliente, ela me ligou e ela falou assim, eu vou trocar, mas isso aqui vai ficar tão caro para eu trocar isso aqui, eu não sei como eu vou fazer. Então, assim, tenta, se der certo... E ela não acreditava, sabe? Eu falei, não, vai dar certo, a gente vai fazer uma decapagem no seu revestimento. E aí entrei, fiz a decapagem, depois a gente veio com o selador. E o marido dela, não tô acreditando, trocou o piso. E isso, assim, foi algo que eu fiquei muito feliz, porque ela ficou tão satisfeita, tão grata pelo trabalho e por ver que técnicas certas, elas realmente... trazem resultados, né? Então, para mim, foi marcante isso aí. Marcante também essa foto que você mandou, um dia lá no Labareda mesmo. Essa aí foi no Vila, esse aí foi no Vila. Não vou voltar ela aqui. Eu restaurei os vidros. Os vidros lá estavam com chuva ácida. E aí a gente fez a restauração. Então, todo mundo que chegava lá ficava, nossa, parece que trocou os vidros. E aí... me chamaram para dar um treinamento para a equipe lá do Vila Olímpica. E foi algo tão bacana. Esses vidros aqui lá no Labareda, esse aqui. Agora você falou uma coisa aqui em Belo Horizonte a gente já está tendo esse problema de chuva ácida também? Muito, muito mesmo. Principalmente, igual, por exemplo, nos condomínios, porque o pessoal limpa uma vez e deixa. Aí você não tem aquela limpeza constante, e aí vai caindo ali a chuva, vai caindo, aí a poeira, e vai juntando, e a chuva ácida, ela é terrível. Aí você tem que vir com polimento mesmo. Esses vidros aqui mesmo, no Labareda. Então, eles estavam encrostados de chuva ácida. E me falaram, não, mas eu acho que não vai dar certo, porque já tentaram. E eu aprendi com uma pessoa que eu fiz treinamento, ele falou, só não sai da superfície aquele que nasceu ali.
Por exemplo, alguma deformidade ou alguma coisa no mármore ali. Ele nasceu, ele já estava naquela pedra. Fora isso, tudo sai. Então, se você tem uma chuva ácida, ela vai sair. Nem que seja raspando, com a raspagem, né? Raspagem química ou a raspagem manual mesmo, porque aí você tem 2 tipos de limpeza e tratamento. E aí, restaurei esses vidros e aí me chamaram para dar um treinamento para o pessoal, para a equipe lá no Vila Olímpica. Justamente para ensinar a equipe a limpar. Por quê? As pessoas acham que o limpa-vidro limpa. E é interessante, o limpa-vidro, ele não limpa. Ele cria uma película. E aí, se você não faz uma limpeza profunda no vidro, para depois você entrar criando aquela película, você vai ter ou chuva ácida, ou encrostações, alguma coisa você vai ter no vidro, né? E você acredita que existe poucas ou muitas empresas, né, especializadas e qualificadas nesse segmento? Poucas. Pouquíssimas. Existem muitas empresas, mas qualificadas, que realmente conseguem dar um bom resultado para o cliente, são poucas. Aqui em BH, por exemplo, eu conheço aqui não. Em BH, eu conheço 6 empresas que são boas mesmo. Em Betim, assim, eu não tenho muito contato. O povo ainda tem aquela coisa de... Por isso que confundem muito uma limpeza profissional com faxina. Eu conheci recentemente uma empresa daqui de Betim, e nós encontramos na portaria de um condomínio, e ela estava com um carro, assim, água sanitária, essas coisas, que eu passo até mal. Você não utiliza no dia a dia? De maneira alguma. Água sanitária não é para fazer limpeza, né? É para desinfectar ali, você num banheiro ou algum lugar, numa cozinha. Não é para limpeza. Sabão em pó não é para limpeza. Jogar água sanitária e sabão em pó e tacar água não é limpeza. Isso aí é assim, ele vai causar o quê? Uma corrosão no poro e logo em seguida o seu piso vai estar todo sujo. Hoje você tem produtos alcalinos, ácidos, então você tem diversos produtos para cada tipo de acabamento. E aí essas empresas, elas cobram muito barato justamente porque elas trabalham com água sanitária, com sabão em pó ou com limpa-pedra. Eu tenho pavor de limpa-pedra. Porque eu peguei um acabamento uma vez, o cliente, assim, todo manchado. Porque aí você tem os ataques químicos. Então, muitas vezes, você pega um porcelanato polido e limpa ele com a limpa-pedra. Porque o rejunte, às vezes, está difícil, ou de tirar resto de rejunte, ou o rejunte está encardido, as pessoas acham que limpa-pedra vai resolver. E aí eles queimam. Aí a gente chama de ataque químico. E aí acaba com a obra do cliente. E isso aí, assim, então tem muitas empresas que não têm conhecimento, não sabem nem onde passou limpeza pós-obra técnica, né? Miriam, vocês trabalham também com a questão de tratamento de pisos nobres. Conta pra gente um pouco. Primeiro, assim, esse é um tratamento preventivo, como é que é? E conta um pouco pra gente como funciona esse processo e quais são os maiores desafios. Porque muita gente coloca, né, talvez um piso nobre, né, ainda mais no alto padrão, tudo, e depois tem uma dificuldade para manter, para limpar e tudo. Sim. Todos os nossos clientes, quando a gente vai fazer a limpeza, eu sempre dou uma consultoria de como manter. Exemplo, o mármore, por exemplo, o travertino, ele é muito poroso quando ele não é polido. E aí o cliente colocou, né, na sala dele, até na área gourmet. E aí eu expliquei para ele, olha, o que você tem que fazer, pelo menos a cada 15 dias, você tem que entrar com uma limpeza profunda. Então, você tem, por exemplo, hoje o ClioFlor, que ele é exclusivo para isso, para essa limpeza profunda, e ele não vai agredir porque ele é alcalino. Mas os clientes, eles não... Limpou ali o pós-obra, ficou lindo, maravilhoso. Daqui 1 ano, ele vai te chamar de novo. Aí a situação já está caótica. Só que ele não vai te chamar e falar assim, você faz uma limpeza, você faz uma restauração? Ele vai te chamar para você fazer a mesma limpeza que ele te chamou lá no início, que é uma limpeza profunda, de pós-obra. E aí é onde você tem que explicar para ele. Não consigo. Aqui você tem que entrar com tratamento. Semana passada, aconteceu isso. Aqui no Vale da Serra, há 1 ano e pouco, eu fiz uma limpeza pós-obra. O cliente agora, recentemente, acho que mexi aqui, o cliente recentemente me ligou e falou, Miriam, preciso de uma limpeza. Eu cheguei lá, o piso dele tá amarelo. Então, você olha pro piso, aí fiz toda a limpeza, limpamos tudo, limpamos com um produto forte para limpeza pesada,
E o piso continuou. Aí eu já havia falado com ele, olha, eu acredito que nesse piso seu a gente vai ter que fazer uma limpeza profunda, fazer um tratamento. Aí, quando eu falei o preço, ele, não, porque não é barato, né? Não, vamos tentar. Aí eu terminei, limpei, entreguei a obra para ele, aí ele olhou assim, ele falou, não, tá tudo bom, mas não sei, esse piso tá com umas manchas, não tá? Eu falei, eu te falei que precisa fazer a restauração. E aí, quando a gente vai fazer a restauração, geralmente você faz um teste para o cliente, aí você mostra para ele. Eu fiz o teste e fui embora. Deixei ele. Aí ele me ligou no outro dia, Miriam, eu acho que mudou a cor do piso. Aí eu falei, não mudou, é um cinza mesmo o seu piso. Ele, não, tá muito diferente. Aí eu peguei uma foto lá no meu Instagram de quando eu fiz a limpeza pós-obra e mandei para ele. E aí ele achou também um pedaço uma peça lá do acabamento. Aí ele, Miriam, é verdade. O piso é outra cor, porque é muito tempo. Então, essa região nossa, ela é muito barro vermelho. E vai entrando no poro e vai ficando terrível. Essa cliente do mármore travertino mesmo, que eu te falei, depois ela me chamou. Lá, mesmo, a gente fez a limpeza profunda e depois teve que fazer o polimento, porque estava muito, muito danificado. E é o tal de jogar água sanitária, cloro, principalmente em mármore. Você não joga ácido em mármore. Eu tive um cliente que jogaram soda cáustica no granito. Aí ficou bem no meio da cozinha dele, assim, uma mancha gigante. Por quê? Ele teve um ataque químico ali. Aí a gente tem que entrar ou tentar tirar o ataque químico ou polir novamente. Essa é a diferença do tratamento mesmo, sabe? Miri, qual é a sua visão para o futuro da Zelar? Soluções em limpeza. Você já pensou em expandir para outros serviços na cidade, outras coisas, e para outras cidades você já está viajando bem, né? Sim, como eu te falei, a gente atende a Drogaria Araújo e com a Drogaria Araújo, como ela abre muito em muitos lugares, a gente acaba indo em muitas cidades, né? Muitas cidades em Minas. Hoje também a gente está com a Direcional, hoje a gente atende a Direcional, que é uma grande empresa. Os apartamentos ali do pós-obra? Tudo? Sim. Então a gente tem hoje, por exemplo, obra com eles no Palmares, nós temos no Planalto, mas em BH, Betim, a gente não tem tanto cliente, porque nossos clientes são mais para BH mesmo. Aqui a gente tem, por exemplo, no Ouro Verde, a gente atende clientes, mas assim, lembrando, Thiago, de como a gente começou. Como a empresa começou, que na época era uma espátula, pano, 2 baldes e eu sozinha, porque não tinha mão de obra, não tinha como pagar mão de obra, né? Não tinha máquina, não tinha nada. E você começou fazendo faxina mesmo. Exatamente, porque assim, eu tinha a técnica, conhecia os produtos, mas eu não tinha dinheiro para máquina nem para nada. E aí eu comecei o pós-obra assim, de um cliente que eu tinha que descer, eram 3 andares a casa dele, então eu tinha que descer até lá embaixo para pegar não tem como descer lá em cima, né? Tinha que pegar a água, subir a escada novamente, o elevador não estava funcionando ainda, para fazer a limpeza. E mármore para todos os lados. E aí foi assim, Deus foi abençoando, a gente foi crescendo e foi vindo pessoas, aí comprei máquinas, comprei a primeira máquina, foi assim, nossa, um sonho, a primeira máquina que nós compramos, depois comprou a segunda, depois veio a VAP, e aí foi vindo, né, os equipamentos, as pessoas, mas assim, a minha grande expectativa é fechar, acho que 2024 foi 2025 foi um ano de início de plantação, 2025 tem sido um ano de colheita e plantação, porque eu continuo plantando, mas eu acredito que 2026 a gente vai chegar aí com um quadro de pelo menos umas 30 pessoas contratadas. Hoje a maioria das pessoas que nós empregamos são de Betim, então, eu pego elas de manhã, distribuo nas obras, ou elas vão de ônibus. Então, a gente hoje tem 8 famílias. Mas a minha ideia é chegar a pelo menos 30 famílias contratadas e com mais obras espalhadas. E quem sabe aí pega umas obras no Rio, né, São Paulo. É bom, quando você está chegando em outros lugares, você vê como que o projeto, ele fluiu. E isso é interessante. Não só o projeto fluir, mas abençoar pessoas. Assim, eu pago o meu pessoal com tanto carinho. O dia que chega de pagar, tem cliente que é tão interessante que quando a gente faz uma restauração, por exemplo,
ele fala, olha, eu vou te abençoar com X valor a mais. Aí o que eu faço? Eu passo pro meu pessoal, falo, ó, toma um sorvete. Então, assim, eles ficam felizes com coisas, assim, só de uma coisa simples. Então, a minha expectativa é realmente poder dar uma melhor condição ainda para eles. Eu tento hoje, dentro do que a gente pode, porque a nossa carga tributária ela é muito alta. Então, hoje, prestador de serviço, na área de serviço é 13% que a gente paga, então é bem alto, mas graças a Deus que a gente está tendo serviço, porque se também não tivesse serviço, não estaria nem tendo como pagar. Então, é isso, né? Você sabe o que você está falando aí, e eu estou imaginando várias coisas, né? Eu estou construindo, por exemplo. Aí depois dessa entrevista, eu já estou assim, na hora que eu for comprar os meus pisos, minha casa não é de alto padrão, é uma casa mais simples, mas eu vou te perguntar, fala, Zomir, como é que é essa cerâmica aqui, como é que é essa Thiago, questão aqui da questão de limpeza? E eu estou imaginando, assim, que como seria diferente se as pessoas se tivessem essa consultoria mesmo, né? Sim, exatamente. Relacionada a isso, né? E é interessante porque hoje todas as construções, você vê que são praticamente todo padrão. Não falando mal de arquiteto, lógico que ser arquiteto a gente não consegue. E aí você tem ali vou falar nem de piso, vou falar de vidro. Aí ele constrói, faz um projeto lindo. Aí você coloca o vidro. E aí depois não consegue limpar. E aí o cliente fica com problema. Então, até no seu planejamento ali com o arquiteto, você tem que pensar. E as pessoas não pensam, porque elas só pensam depois que está construído ali, porque o arquiteto também ele já está desenvolvendo o projeto, ficou lindo no computador ou ali no papel. Mas na hora de limpar, ele não pensa. Então, o cliente vai ficar com um problema que é uma sujeira ali. Ou um tipo de revestimento na área externa que não poderia estar na área externa. Eu tenho vários clientes, que falam, não acredito que eu coloquei esse piso na minha área externa. É isso que eu estou pensando, exatamente. Muito poroso, extremamente poroso, e você tem muito acetinado que é facílimo de limpar, que você coloca ali, a cada 15 dias você dando uma limpeza mais pesada, acabou. Interessante, depois nós vamos conversar nisso. Com certeza. Para mim não cometer os erros que geralmente as pessoas cometem, né? É verdade. Ainda mais na minha casa que tem quintal, que aí tem muita terra, Nossa, que tem muita cachorro, coisa. Cachorro, né? Exatamente. Você tem que ter essa visão, né? Senão você coloca geralmente um piso que ele é bonito, mas é incompatível, né, com o dia a dia, né? Amanhã mesmo eu vou fazer uma limpeza de um piso lá no Belvedere. Que essa é a questão. Tem cachorro e é uma casa muito grande que tem uma terra também. Eu acho que lá é mais uma terra mais preta, sabe? Ali. Nova Lima ali, aquela região, mas a terra mais escura. Aí o cachorro vai lá, pisou na área da piscina, no mármore, e não é um mármore polido. O revestimento ficou horrível. Aí ele me mandou, Miri, o que eu faço? Já limpei, já tentei limpar, mas não resolve. Aí é a mesma coisa, é tratamento. Ou tratamento ou troca. E aí o tratamento não fica barato. Então é melhor você pensar, planejar antes. E uma coisa que eu quero falar bem rápido, Thiago. Claro. Quando a pessoa vai fazer a construção, ela tem que sempre pensar em deixar algo. Porque você coloca ali na construção engenheiro, arquiteto, o pedreiro, o pintor. E eles não pensam na limpeza. E a limpeza pós-obra, ela é cara. Ela não é barata. Porque tudo de errado numa construção, ela cai para a limpeza pós-obra. Por quê? Não ficou legal o acabamento. Aí é só após a limpeza que você vai ver. Aí, às vezes, você olha tipo assim, não ficou legal. Por quê? A pessoa, ela joga pro último que passou ali. Então, quem entra por último é a limpeza. Aí, às vezes, tem um negócio ali que não ficou legal. Aí, ela já olha assim, nossa... Então, tudo é a limpeza. E ela não quer pagar. Então, vai construir, pensa no pedreiro, pensa no pintor, pensa em todo mundo, mas pensa em deixar já faz um pré-orçamento ali com empresas para você já ter essa ideia de que você precisa para não estragar o seu revestimento. Como eu te falei, eu já tive clientes com box arranhado, com acabamento arranhado, com bancada com ataque químico. Então, tudo isso você tem quando você chama uma faxineira. Faxineira é ótima, a gente precisa mesmo, né? A gente não trabalha assim tão direcionado com faxina. São excelentes, mas não entendem de técnica. Então, uma faxineira, por exemplo, às vezes ela vai limpar um mármore ali que ela não sabe nem o que é. Então, ela vai limpar um granito que ela acha que é um porcelanato. Outro dia, uma menina que trabalha com a gente, eu liguei para ela e falei, você lembra qual é o tipo de revestimento lá? Foi até do clube.
que ela trabalhou lá e depois veio trabalhar comigo. Você lembra? Porque eu não conhecia o da sauna. Ela, é uma cerâmica muito antiga. Aí eu já imaginei aquela cerâmica bem antiga, mais rústica, porque não podia ser polida. Quando eu chego lá, mármore. Então, às vezes a pessoa vai limpar, você contrata uma faxina para fazer um pós-obra, ela vai tacar água sanitária. Uhum. Aí ali vai ficar lindo, mas daqui uns dias você vai começar a ter manchas que vão surgir no seu acabamento, porque você causou uma corrosão ou causou um ataque químico. Miriam, para fechar, se você pudesse deixar aí uma mensagem aí pro mundo agora, o que você falaria? Qual que é a sua mensagem que você deixaria? Não, Thiago, eu, assim, fazendo um resumo desde 2021, de quando eu adoeci, você lembra muito bem, Uhum. eu diria que ame mais, sabe? Cuida mais de quem está perto de você, cuide mais dos seus familiares, abrace mais, brigue menos por coisas bobas, e principalmente hoje que a gente tem no Brasil, uma briga tão boba por causa de política, por exemplo. Então, assim, hoje a gente está aqui fazendo esse podcast, mas pode ser que quando eu sair ali eu já não vou estar aqui mais. Então, assim, passa muito rápido a vida, e a vida como tem esses, né, às vezes a vida é um flash, e Deus nos deu esse privilégio de desfrutar da vida, e a vida é Deus em nós, então desfrutar de verdade, sabe, viajar mais, não se importar com coisas pequenas, sabe, dinheiro a gente precisa ganhar dinheiro sim para viajar, para fazer muita coisa, para ter um bom médico, mas ame mais, sabe, cuide mais de quem tá com você. Antes eu era uma pessoa que eu brigava muito, sabe, às vezes a pessoa fala uma coisa comigo e eu até penso em falar. Antes eu até escrevia para mandar, hoje não penso em mandar. Eu falo, tá bom. Ou nem respondo. Então, ame mais. Eu acho que essa é a mensagem para o mundo. Bacana. Obrigado por ter aceitado o convite de bater essa boa prosa com a gente. Tiago, eu que agradeço. Como eu te falei no início, eu admiro demais o seu trabalho, você. Você é uma pessoa que representa tudo isso. Ama mais, você ama demais, você ama muito próximo. Você é um ser humano, assim, que eu sempre falo por onde eu passo. Se alguém falar mal do Tiago, não gostar do Tiago, tem alguma coisa errada. Porque isso não é porque eu tô perto de você, mas você sabe muito bem, é uma pessoa que realmente tem um coração maior que ele. Muito obrigada, tá, pela oportunidade. Foi um prazer imenso. Obrigado e obrigado a todo mundo que assiste o nosso Uma Boa Prosa. Até o nosso próximo episódio. Estamos juntos e misturados.